É isso. Final de ano chegando e muitas pessoas começam a ter uma ansiedade muito grande. Às vezes essa ansiedade ela nem aparece ali de uma forma tão impactante, mas sem dúvida alguma ela está por ali. E será que você sabe por que isso acontece? Normalmente a gente chega no final do ano e vai pensando no que a gente vai fazer no ano seguinte, vai pensando nas comemorações, mas o que mais a gente pensa? Como é que a gente pode olhar para o fechamento do final de ano com uma perspectiva um tanto quanto psicanalítica sobre essa ansiedade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, daqui a pouquinho, vamos lá. O fim do ano é um período repleto de expectativas, de ideias, celebrações, mas também gera muita ansiedade nas pessoas. Essa ansiedade que se intensifica no final do ano é um fenômeno que podemos olhar através da psicanálise. A referência que eu vou trazer aqui, para a gente poder conversar, é o texto do Freud chamado Mal-Estar na Civilização, de 1930. Isso pode nos fazer refletir bastante sobre o fechamento dos ciclos e a virada do ano. A virada do ano significa o encerramento de algo que aconteceu e o início de outro. E essa transição temporal nos evoca a uma passagem do tempo e a finitude da vida. Pode desencadear uma série de sentimentos ambivalentes. A esperança por um futuro melhor coexiste com a melancolia das experiências não vividas, pelos objetivos não alcançados, pelas coisas que não se fez. Essa dualidade se intensifica ao longo do tempo, gerando uma ideia de urgência. A vida está passando, as coisas estão acontecendo, o medo do desconhecido vai chegando, a sociedade vai sofrendo por isso. E isso exerce uma grande pressão sobre cada pessoa para que ela tenha que ser feliz, para que ela tenha que ser produtiva, ficar bem e tudo mais. Mas será que esse é o caminho? Quando a gente fala do final do ano, a ansiedade que é gerada se intensifica. É uma ideia de que precisa ter uma vida perfeita para celebrar, que só seremos felizes se essa vida perfeita acontecer. Essa expectativa, muitas vezes irreal, pode acabar gerando um sentimento de inadequação e, consequentemente, vai gerar ansiedade. O fim do ano é um momento propício para a gente fazer um balanço geral. Existe uma autocobrança por aquilo que não foi feito e uma promessa para o ano seguinte de que será diferente. Isso aumenta a ansiedade e a culpa. Outro detalhe é a comparação com a vida dos outros pelas redes sociais, porque elas intensificam isso. Isso vai trazendo uma ideia de que as pessoas mudaram e às vezes a gente não. É uma ideia irreal da gente. A psicanálise, quando investiga aquilo que vem do inconsciente, nos ajuda a compreender essas raízes da ansiedade. Essa angústia gerada pode estar relacionada a experiências passadas, a traumas não resolvidos, a conflitos, a perdas, a dificuldade de lidar com alguns fechamentos. Muitas pessoas sentem uma grande angústia nesse momento. Mas o que o fechamento do ano pode representar? Quando a gente olha pela perspectiva da psicanálise, o tempo não é linear e nem objetivo como no relógio. O tempo psicológico é subjetivo e marcado por eventos significativos que deixam marcas no nosso inconsciente. O fim de um ciclo representa ruptura nessa linha temporal subjetiva, gerando uma incerteza e uma ansiedade. O fechamento de um ciclo evoca perda. Perdemos um ano, um projeto, uma fase da vida. E essa perda, por menor que seja, pode reativar antigas perdas e situações angustiantes. O novo ciclo que se inicia traz consigo o desconhecido, a incerteza sobre o que pode vir, e gera ansiedade também. Então a psique humana tende a buscar uma segurança no conhecido, e a mudança, por mais desejada que seja, pode gerar essa angústia. Ao longo da vida a gente vai construindo um ideal de nós mesmos. O fim de um ciclo nos convida a fazer um balanço e a confrontar a distância entre esse ideal e a realidade. Essa confrontação também vai alimentar a nossa ansiedade e intensifica de uma forma que a gente não consiga lidar, porque sempre vamos nos aproximar daquela ideia de que devemos ser ideais que a gente imagina. Outra coisa é a necessidade de dar sentido para a vida. O fim de um ciclo nos leva a questionar o significado das nossas experiências e buscar novos projetos, novos objetivos. Essa busca pode gerar uma ansiedade, um sentimento de vazio. Então fazemos projetos e promessas que nem sempre serão colocadas em ação para que possamos diminuir a ansiedade pela finitude temporal. Porém,
também é importante ter em mente aqui que a ansiedade não é um problema a ser eliminado, mas sim um sinal de algo que precisa ser melhor compreendido. O encerramento de um ciclo não significa o encerramento da vida. E o que vem no ano seguinte é tão desconhecido como o que poderá acontecer daqui a 5 minutos. A ansiedade gerada por conta do fechamento de ciclos nos remonta à finitude da vida e às perdas. Nem sempre sabemos lidar com isso e gera ansiedade. O melhor a fazer é estar em análise e perceber o quanto a fantasia da infinitude nos possibilita alimentar a ansiedade. Comece a pensar naquilo que mexe com você quando você se aproxima no final do ano. Existe uma cobrança tremenda, que a gente deve ser feliz, que a gente deve fazer as coisas de tal jeito, que a gente tem que estar em determinada condição. A gente não precisa estar em determinada condição, a gente tem que estar no nosso tempo. Por isso que é importante fazer análise, se conhecer, lidar com essa ideia de finitude, de infinitude. É finito e nós precisamos nos adaptar a esse processo da finitude das coisas. Fazer fechamentos de ciclo é normal. Lidar com perdas é parte da vida. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Aí você pode me falar, mas Marcos, é só a virada de ano. Exatamente, é só a virada de ano. Como a gente vê na sociedade, é só a virada de ano mesmo, não tem mais nada além disso. Acontece que quando a gente fala da psique, é por isso que a gente vê tudo isso a partir da psicanálise, mas quando a gente fala da psique humana, isso é muito dinâmico. A nossa possibilidade de lidar com perdas vai aparecer nesses momentos. A nossa possibilidade de lidar com a finitude das coisas vai aparecer nesse momento. Mas se eu puder deixar aqui para você, já que a gente está encerrando o ano de 2024, feche ciclos. Comece coisas novas, com o pé no chão, com uma ideia de fazer, de executar. Não somente promessas vazias e coisas que talvez você não consiga fazer, mas apenas para poder lidar com aquilo que é desconhecido. Sempre com os pés no chão, faça análise, procure a psicanálise, procure lugares como esse, como a EPC, que você possa refletir. Fechamentos de ciclo, perdas, frustrações, tudo isso faz parte da vida. E a gente precisa entender que a vida é um ciclo. Já havia pensado dessa forma? Bom, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Para a gente é importante saber. E se gostou, curte esse vídeo aqui, porque daí ajuda a gente a propagar esse vídeo para mais pessoas. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Tchau!